Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem. Como sempre, o melhor vídeo, o vídeo mais importante dos últimos tempos, da última semana do ano aqui no canal, veja você. A gente vai falar de um assunto muito importante, dessas ações que podem ser o terror de muitos investidores iniciantes, tanto nos mercados de alta quanto nos mercados de baixa. Por quê? Porque muitos investidores têm dificuldade de investir de forma anticíclica, tem dificuldade para investir de forma anticíclica, mas para quem tem perfil, é claro, se investir de forma correta nessas ações, e esse é um bom momento para isso, você pode ganhar um bom dinheiro. Só que muita gente acaba deixando de ganhar uma boa grana nos momentos certos para investir nessas ações de forma correta, com a estratégia correta, e na hora errada, nos momentos errados, acabam perdendo muita grana, fazendo justamente o contrário. Então, nesse vídeo a gente vai ver dois motivos por que os investidores iniciantes principalmente costumam perder dinheiro nesse tipo de ação. Vou falar 3 ações que, na minha opinião, têm essas características e podem ser bons investimentos no médio e longo prazo. Claro que não vai ser nenhum tipo de recomendação, mas eu acho que você vai gostar muito desse vídeo. E se você quiser adiantar o seu reconhecimento por ter gostado desse vídeo, você pode clicar já no botãozinho de curtir, de gostei, principalmente se você já acompanha aqui esse canal. Estou te falando que você vai gostar do conteúdo. Aí quando você gosta, o que você faz? Esse botão serve justamente para isso, para você falar que gostou do vídeo. Se é a sua primeira vez por aqui, caiu de paraquedas no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você fica comigo até o final, simbora aqui. Se você gostar, se eu tiver razão realmente você gostar do vídeo, aí sim, depois você deixa o like, beleza? Só não esquece. E sempre que a gente fala de tipos de ações, eu gosto de usar a classificação do Peter Lynch, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, um investidor muito conhecido e que é autor de livros também. O Peter Lynch já escreveu 3 livros, se eu não me engano. Tem um livro dele que eu gosto bastante, que se chama O Jeito Peter Lynch de Investir. Até tem esse livro aqui que eu estava utilizando para fazer esse vídeo, para fazer o roteiro. Ele está mais fácil aqui agora para pegar, geralmente ele fica aqui atrás. É um livro muito bacana com ensinamentos sobre o investimento em ações, ações como forma de investimento no longo prazo. Estou deixando o link aqui na descrição se você tiver interesse em ler o livro. Eu acho muito bacana, você vai tirar ensinamentos para o resto da sua jornada de investidor. E o Peter Lynch, na hora de avaliar e separar suas ações ali para investir, o que ele fazia? Ele dividia, ele classificava dentre esses principais tipos de ações, os 6 principais tipos de ações, segundo ele próprio. E quais são esses tipos de ações, né? As ações de crescimento lento, as ações de crescimento moderado, as ações em turnaround ou recuperação, as ações com ativos ocultos ou subprecificados, as ações cíclicas e de crescimento rápido. E em qual tipo de ação aqui, em qual desses tipos de ações, em quais desses tipos de ações, podemos dizer, o investidor iniciante ele pode perder dinheiro, ele pode se complicar? Em todas, né? Se o investidor investir sem saber muito o que está fazendo, de qualquer jeito, sem analisar direito, sem se dar conta de qual que é o perfil, o objetivo dos seus investimentos, ele vai fazer merda, ele vai fazer cagada em qualquer tipo de ação. Afinal de contas, se trata de um investimento de risco, não dá para investir, não dá para sair comprando sem entender, sem saber exatamente o que está fazendo, sem estratégia. Só que 2 ações aqui em especial, 2 tipos de ações em especial aqui me chamam a atenção, e nesses aqui o investidor iniciante ele pode fazer muita merda. Aí a merda pode ser redobrada se ele não souber o que está fazendo, mas são ações que também dá para ganhar um bom dinheiro se você tiver a estratégia certa. As ações cíclicas e as ações de crescimento rápido. As ações cíclicas, eu já falei várias vezes aqui em outros vídeos aqui no canal, são ações de empresas que têm o seu resultado variando de forma cíclica. Pode ter alguma ação ali do setor de commodities, enfim, essas ações elas têm um comportamento mais cíclico por conta do preço, né, dos principais produtos que elas vendem. E aí, por conta disso, o preço das ações, a cotação também varia muito de acordo com esse ciclo. Então eu prefiro procurar empresas que tenham boa eficiência operacional, no caso das empresas cíclicas, e comprar aos poucos, principalmente aproveitando períodos de baixa do ciclo. Mas hoje eu vou falar sobre as ações de crescimento rápido. Essas ações aqui, realmente elas podem se multiplicar, cabem também num tipo de estratégia de investimento muito interessante, é uma estratégia de investimento que é muito conhecida fora do país, nos Estados Unidos principalmente, mas é pouco falada aqui, essa estratégia de investimento. Eu vou fazer um vídeo especificamente para essa estratégia de investimento, que pouca gente conhece, mas é uma estratégia que faz sentido e que esse tipo de ação de crescimento rápido, mais arriscada, cabe muito nessa estratégia.
Talvez saia ainda esse ano esse vídeo, então se você ainda não está inscrito, já se inscreve aqui. Só que apesar de ser uma ação que dá para você ganhar um bom dinheiro, muitas vezes o investidor iniciante e até mesmo os investidores já experientes, que já investem há um bom tempo, eles podem perder dinheiro com esse tipo de empresa, principalmente se não cuidarem do lado comportamental, do lado emocional. Mas por que o investidor iniciante ele pode perder dinheiro e por que é um bom momento para investir nesse tipo de empresa agora, como eu falei? É o seguinte, meus queridos, o lance dessas ações de crescimento rápido, de crescimento acelerado, é que nos mercados de alta, essas ações costumam performar melhor, elas costumam ter um desempenho acima da média do mercado. Então, se a bolsa está subindo muito durante um período, essas ações de crescimento rápido, elas performam muito melhor, elas sobem acima da média. Então, enquanto a bolsa está subindo ali, digamos, 10, 15%, ações de crescimento acelerado, de crescimento rápido, podem subir 30, 40, 50% num período curto ou até mais. E aí, muitos investidores acabam agindo sob o efeito do FOMO, Fear of Missing Out, ou medo de ficar de fora, que é um viés emocional, comportamental. Isso afeta as decisões do investidor e ele tem medo de ficar de fora dessa alta, nessas ações que estão subindo muito e acaba escolhendo qualquer empresa ali, investindo em qualquer ação, sem muito critério, sem muita análise, só para não perder a alta, só para não ficar de fora. Até porque as ações estão subindo muito rápido, ele não tem tempo para ficar investindo. Já nos mercados de baixa, essas ações, como tem uma volatilidade maior, elas sobem mais, sobem acima da média, mas quando o mercado cai, elas também caem mais do que a média. Até porque as incertezas aumentam nos períodos de crise, o mercado não cai à toa, sempre tem muita incerteza envolvida, sempre tem alguma razão. O interesse por esse tipo de ação diminui, muita gente querendo vender, migrar para ações mais seguras, para renda fixa. E aí muitos investidores que escolheram de qualquer jeito, eles não têm controle emocional, não têm condições de segurar e acabam vendendo no prejuízo com medo de ter ainda mais prejuízo. Por isso que eu falei que é o terror dos iniciantes, porque muita gente acaba comprando essas ações no momento errado, agindo de forma cíclica, seguindo a manada, e no momento que seria ideal para comprar, para começar a montar uma posição ali aos poucos, como um momento que a gente tem agora de queda na bolsa e muita incerteza, a galera costuma fugir desse tipo de ativo. E aí, como eu falei, quem inverte essa lógica, tem perfil e investe de forma anticíclica, pode se beneficiar. Mas tem dois fatores que você precisa prestar atenção e levar em consideração antes de investir nesse tipo de ação. A exposição, é claro, qual que é a alocação, o quanto da sua carteira você vai colocar em ações de crescimento, já que elas são mais arriscadas, você não pode exagerar nisso daqui. E analisar com ainda mais rigor. E o que o Peter Lynch fala sobre as ações de crescimento rápido, né? Ele fala que são empresas que podem crescer a taxas acima de 15, 20, 25% ao ano ou mais, podem multiplicar o seu capital por 2, 3, 5, 10 vezes ou mais também, e uma ou duas ações desse tipo aqui, se você acerta a mão nelas, isso aqui pode realmente fazer a sua carreira como investidor, fazer a sua jornada de investidor. Você pode ter um retorno muito maior que compense prejuízo, inclusive em várias outras ações. Só que você precisa saber escolher com os critérios corretos e os momentos certos de entrar nesse tipo de empresa, de montar sua posição. Você tem ações de crescimento rápido em setores que estão se expandindo, que estão crescendo bastante. Então, se o setor está crescendo, é mais fácil para qualquer empresa crescer na carona desse crescimento que o setor ele está tendo no momento, mas se o setor não está crescendo tanto, o setor está meio estagnado, patinando, é possível ainda assim você encontrar empresas que estão crescendo rapidamente, bem acima da média, dentro desses setores. Só que para isso elas precisam ganhar mercado. Quando o setor está crescendo muito, a empresa ela consegue crescer mesmo sem ganhar market share. Se o setor não está crescendo muito, para conseguir um crescimento acima da média, a empresa ela precisa ganhar market share, tomar mercado de outras empresas. Então, por exemplo, você tem a rede de hotéis Marriott, não sei se é assim que se pronuncia, mas ela conseguiu entregar um crescimento de 20% ao ano, enquanto o setor de hotéis crescia uma taxa ali de mais ou menos 2% ao ano. A Taco Bell no fast food, a Domino's Pizza também, o Walmart no varejo, são exemplos de empresas que cresceram bem acima da média do seu setor. A Domino's Pizza cresceu de 2010 até então mais de 4.000%, sendo que na máxima esse crescimento chegou a ser de 6.000%. Magazine Luiza, aqui no Brasil, é um exemplo desse. As ações, mesmo nessa queda que a gente tem de mais de 90%, se você pegar de 2015 até o momento, já acumulam uma alta de mais de 6.500%. E na máxima, de 2015 até a máxima, a alta acumulada de MGLU3, Magazine Luiza, meus queridos,
chegou a ser de 68.000%, mais de 68.000%. É realmente uma alta muito grande e, como eu disse, mesmo com essa queda recente de mais de 90% em relação à máxima que a empresa atingiu, a alta de 2015 para cá ainda é de mais de 6.500%, refletindo justamente o potencial das ações de crescimento. Só que quem comprou ali de 2018, 2019 para cá e segurou, Magazine Luiza, por exemplo, está no prejuízo, porque quem fez seus trades ali no meio do caminho pode ter ganhado dinheiro, mas quem comprou depois de 2019 e aí segurou simplesmente está no prejuízo ainda. Então é importante também você saber os momentos para investir nessas empresas. Quais são os riscos de se investir em ações de crescimento? É que essas ações, geralmente, elas têm um endividamento maior ou as incertezas com relação aos resultados são grandes. Então, esses resultados estão mais lá na frente. Esse crescimento ela vai entregar ao longo de vários anos, de um período maior. Então, quanto maior é o prazo, em qualquer investimento, em ações não é diferente, maior é o risco. E em momentos de crise, as incertezas com relação a esse resultado futuro aumentam. E aí, se a empresa ela é mal financiada, está endividada, alavancada, ela pode se dar muito mal, pode até quebrar. Muitas empresas quebram dessa forma. A pior coisa para uma empresa mal financiada, mal alavancada ali, que está se alavancando demais de forma não tanto saudável, é ela crescer demais, porque aí os custos e despesas da empresa aumentam bastante, as receitas também, mas aí quando ela tem um baque na receita, pega uma crise, uma recessão que a receita ela para de crescer ou até diminui, ela não consegue cortar, reduzir esses custos e despesas na mesma velocidade e acaba se lascando. Então se pergunte muito onde e como essa empresa vai conseguir entregar esse crescimento. Normalmente ali nos releases de resultados, nas informações, nas demonstrações financeiras, as empresas elas entregam essa informação, essas informações com relação ao seu planejamento estratégico, a execução dos seus planejamentos ali, do seu planejamento de crescimento, mas não fica só nisso. Realmente vai mais a fundo ali, analisa a empresa, ela fala o que ela quer, ela informa do jeito que ela quer, fica tudo bonitinho ali, parece que tudo vai dar certo, a empresa está prestes a quebrar, a Oi BR3, por exemplo, a Oi, você está quase quebrando, mas você vai lá no resultado, parece que está tudo bem, a empresa está tudo sob controle, nós vamos conseguir. Se você paga caro demais nesse tipo de ação, mesmo ela crescendo, você pode perder dinheiro. Por outro lado, se você compra ações de uma empresa de crescimento rápido por um preço bacana e a empresa entrega esse crescimento, ela consegue entregar esse crescimento, você pode ganhar uma boa grana com a valorização das ações. E segundo o próprio Peter Lynch também, quando ele ia escolher as suas ações ali de crescimento acelerado, de crescimento rápido, ele dava preferência para empresas com um balanço sólido e que já estavam dando lucro. Você pode escolher a empresa que ainda está rodando no prejuízo, se basear no crescimento da receita, às vezes a empresa roda muito tempo no prejuízo para ganhar mercado, como a gente viu o próprio Nubank recentemente fazendo isso, mas de acordo com ele é menos arriscado você escolher empresas que já estão conseguindo entregar lucro. E o segredo para ele, como eu falei, é estimar, quando as empresas vão desacelerar esse crescimento, ou seja, até quando elas vão conseguir crescer de forma acelerada, para saber até quanto vale a pena você pagar pelo crescimento delas, até que múltiplo vale a pena você pagar no preço dessas ações. 3 ações aqui que, na minha opinião, têm essas características e podem entregar muito crescimento nos próximos anos e muito retorno para o acionista são Soja 3, que é uma empresa que atua na produção de sementes de soja, sementes de qualidade. É um setor que cresce pulverizado aqui no Brasil, o agro. É claro que sofre também ali os efeitos cíclicos do mercado de soja, da cotação da soja, mas no médio e longo prazo os resultados da empresa vão depender muito mais da execução do seu planejamento de crescimento do que dos ciclos da soja. É uma empresa que vai conseguir entregar um bom crescimento independente do ciclo da soja e do preço da soja no médio e longo prazo, na minha opinião, mas tudo vai depender, claro, da execução desse planejamento de crescimento da empresa. Se você for ver, as cotações elas começaram a cair, a Selic começou a subir em março de 2021 e em 2022 ela já começou acima dos 10% e subiu ali, na primeira reunião já estava acima dos 10% em 2022 e subiu até 13,75%. Isso a Selic, em agosto. Soja 3 começou a cair no final de 2021, vem caindo. Em períodos como esse, taxa de juros subindo muito, como eu falei, empresas de crescimento elas sofrem mais, mas quando você olha para os resultados da empresa, a empresa ela vem executando seu planejamento, vem entregando crescimento, vem conseguindo entregar as novas fábricas, as novas plantas, como era previsto ali no IPO. Eu acho que é um período legal para ir montando posição numa empresa como essa e é isso que eu estou fazendo. Claro que não é recomendação. Outra empresa
que eu gosto, que eu acho interessante, que eu acho que tem potencial de crescimento é a Arezzo, uma empresa do setor de vestuário, do varejo de calçados principalmente, que atua ali com marcas mais premium. Arezzo, Schutz, está valendo menos de 10 bilhões de reais em valor de mercado nesse momento, então é uma empresa que tem espaço para crescimento ainda. É claro, se você comparar com lojas Renner, por exemplo, são empresas diferentes, com modelos de negócios diferentes, mas Renner, mesmo com a queda, tem um valor de mercado de mais de 30 bilhões. Arezzo, bem pequena ainda, 8 bilhões, e tem potencial de crescimento, ao meu ver, e é isso que a empresa está buscando, crescimento. No último trimestre, você pegar ali os últimos 12 meses, um ROIC de 29,7% ajustado, se você tirar o efeito das últimas aquisições que ela fez, mas do ponto de vista contábil, ainda assim um ROIC acima de 20,6%. Então uma das coisas que você tem que analisar quando você escolhe uma empresa de crescimento é o retorno sobre o capital investido. Para uma empresa crescer gerando valor para o acionista, ela precisa crescer entregando um bom retorno sobre o capital, um bom ROIC. O ROIC ele precisa ser maior que o custo médio ponderado de capital da empresa, o WACC. Senão, a empresa está crescendo, mas está destruindo o valor. Não faz sentido uma empresa crescer buscando um retorno sobre capital menor do que o custo médio ponderado de capital que ela tem. Quando a gente olha o crescimento das receitas e lucro nos últimos 5 anos, foi de 18,7% e 31,2% respectivamente, de acordo com o Status Invest. A empresa que está crescendo muito no e-commerce, está crescendo muito também em marcas premium ali como Arezzo, Schutz, crescimento na operação norte-americana, exportações também crescendo. E quando a gente fala de endividamento, que eu falei que é um risco, a empresa ela tem caixa líquido, esse endividamento não existe, ela tem mais caixa do que dívida. Então, um balanço realmente muito saudável, bom retorno sobre capital e crescimento nos últimos anos, tem tudo para continuar crescendo. Uma empresa que, mesmo o mercado caindo, ela está conseguindo segurar ali a sua lucratividade, o seu crescimento tranquilamente. Isso mostra resiliência e vantagens competitivas por parte da Arezzo. Outra ação que eu acredito que tem muito potencial de crescimento e que está sofrendo muito nesse momento é Movida Move3, uma empresa que atua no setor de aluguel de veículos. Para você ter uma ideia do quanto que a ação está sofrendo, meus queridos, no ano a queda já é de mais de 50% e desde a máxima mais de 66%. Máxima que a empresa bateu em julho de 2021, pouco tempo depois de a Selic começar a cair. E isso tem a ver justamente com o modelo de negócios da empresa. A Selic mais alta atrapalha muito os resultados, impacta muito os resultados. Ela vinha aumentando os lucros ali até 2019, quando a pandemia prejudicou muito, só que a Selic alta, a partir do momento que a Selic começou a crescer, isso atrapalha o resultado das locadoras de veículos, aumenta o custo de capital dessas empresas e para crescer, essas empresas precisam de capital. E como o capital é mais caro, fica mais difícil. Além disso, as despesas financeiras com o aumento dos juros também são maiores. Tanto que quando você observa os resultados na análise horizontal, comparando com os períodos anteriores, você vê que o lucro líquido está sofrendo bastante, mas o EBITDA, que é uma proxy da geração de caixa, que desconsidera juros, impostos, depreciação e amortização, segue subindo, porque o lucro ele é muito impactado pelo aumento das despesas financeiras que aumentam com o aumento da taxa Selic, o aumento dos juros. No EBITDA, você consegue separar isso daí. Ou seja, quando os juros começarem a cair, essa questão do endividamento da empresa prejudicar menos, afetar menos o resultado, claro que ela tem um endividamento que ainda é saudável, mesmo com essa taxa de juros mais alta, boa parte da dívida ali com vencimento com prazo maior, quando esse juro diminuir, o resultado da empresa ele vai se beneficiar, porque o resultado operacional, a geração de caixa, a proxy da geração de caixa, segue indicando que a empresa tem potencial. É claro que existem riscos no meio do caminho, não é uma coisa que é certeza. Se fosse assim, virava renda fixa. Nem renda fixa você vai ter certeza de nada, por isso eu trouxe algumas dicas aqui que eu acho interessantes para você levar em consideração, algumas dicas e conselhos na hora de investir em empresas de crescimento, em ações de crescimento, em qualquer ação de forma geral e até mesmo para qualquer investimento que você for fazer. Primeira coisa, não tenta adivinhar qual que é a ação do momento, a ação do próximo ano, a ação do próximo mês, a ação do hype para você comprar. Se preocupe em escolher as melhores ações para os próximos anos e décadas. Gaste tempo nisso e depois escolha. Se você souber e puder aproveitar, essa aqui é a dica número 2, se você souber e puder se aproveitar da volatilidade, ela vai ser muito mais sua amiga do que
sua inimiga. Ela vai ser muito mais uma aliada do que uma inimiga. Por isso, diversifique de forma inteligente, até um clichê falar, mas a gente precisa falar, diversifique, porque bolsa não é lugar de torcer. Bolsa de valores é lugar de você investir. Se você investe muito sem saber o que está fazendo, quando a bolsa começa a cair, você vira um torcedor. Por isso, sempre tenha caixa de oportunidade, essa é a minha opinião. Use esse caixa aos poucos e com sabedoria. E os mercados de alta, eles são muito interessantes para a gente ganhar dinheiro, para a gente colher os resultados ali das decisões que a gente tomou, principalmente nos momentos de baixa, quando ninguém queria ali, e a gente investiu com disciplina e paciência, a gente vai colher esse resultado, vai ganhar dinheiro, mas o mercado de alta também é interessante para você dar uma turbinada no seu caixa, para você reforçar um pouquinho o seu caixa, beleza? Não esquece que o mercado é cíclico, não vai subir para sempre, não vai subir até o céu, então ganha dinheiro, mas sempre dá uma reforçadinha no seu caixa nos momentos de alta. Essas são as dicas, as ações, os tipos de ações que eu acho que podem trazer muito retorno para o investidor se ele souber investir com a estratégia certa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, papai!